Boa noite a todos, professor Djalma Cremonese. Estamos de volta à terceira live hoje, debatendo assuntos pertinentes à sociedade, à política, à cultura. E hoje é terça-feira, 20 horas e 2 minutos, aqui uma temperatura agradável no interior do estado do Rio Grande do Sul e especificamente Santa Maria. 3 ou 4 dias bons, a 26, 27 graus, né? Mas diz que vem uma garoa por aí e vai esfriar novamente, tipicamente dias de inverno. E terça-feira às 20 horas é sempre uma alegria trazer a participação do meu grande amigo, professor, doutor cientista político Rodrigo Stumpf, da URGS. E ele sempre fala assuntos pertinentes, aquilo que eu sempre falo assim, Rodrigo, nós temos uma vida acadêmica, pesquisamos, produzimos, a gente faz projetos de pesquisa, mas sempre naquele olhar também com a realidade, com a conjuntura política, sempre tentando entender um pouco os movimentos da sociedade, da política e da cultura. E nós temos muitos. Ontem, numa live, eu estava colocando aqui, nós temos mais ou menos umas 15 pautas assim atuais nos últimos 4 dias sobre a sociedade, a política e a cultura. Mas eu vou deixar para ti começar aí falando, né, o que é de pertinente que está acontecendo e na medida do possível a gente vai interagindo. Perfeito? Boa noite. Ok. Seja bem-vindo. É sempre um prazer conversar contigo, Djalma, com teus ouvintes, telespectadores, nem sei como é que se chama agora com essas transmissões online. É por aí mesmo, né? Tu estava falando do tempo, veja como até o tempo é uma variável complicada hoje, porque na medida em que esquentou o tempo para nós, os gafanhotos começaram a vir para cá de novo. Mas falando, digamos, nos outros gafanhotos, que não os da nuvem que está lá na Argentina, veja que num período recente, ou seja, até pensarmos até metade de março, por aí, nós tínhamos um determinado cenário político, não só no Brasil, mas em vários países do mundo, e a pandemia é um fator, digamos, inesperado em parte, ou seja, significa que desde que começou o surto do vírus na China, haveria a expectativa de que ela poderia ter algum tipo de consequência. Claro que a maior parte das pessoas, mesmo analistas na área científica, talvez não esperassem o impacto que teve em termos de número de contaminados e de mortes. Porém, digamos, ela, principalmente no mundo da política, ela é um fator, digamos, que vem a mudar um pouco o contexto geral. Eu vejo, por exemplo, alguns analistas, e aí quando eu falo de política, eu não falo só especificamente política partidária, ou seja, não estou falando só do Congresso Nacional ou dos processos eleitorais. Há muitas pessoas que, vendo, por exemplo, a reação de parte de organizações da sociedade, de colaborações e tal, falam ou têm discutido sobre a possibilidade, digamos, de uma mudança da sociedade pós-pandemia, ou seja, de que estaria se criando novas iniciativas, uma maior empatia por conta, digamos, das reações solidárias que tem havido em países como o Brasil, não exclusivamente, em relação a ajudar aqueles mais atingidos pelo fechamento dos negócios, pela insuficiência das estruturas de atendimento do poder público, entre outras coisas. Eu tenho uma visão um pouco mais pessimista a respeito disto, no sentido de que boa parte dessa reação, eu acredito, tem de ser uma reação episódica, no sentido de que as pessoas têm essa empatia ou agem por conta da emergência. Mas, passada a emergência, tendem a retornar, digamos, à sua zona de conforto. E isso é comum, ou seja, várias regiões aqui do estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, já passaram por
momentos de crise, não por conta do vírus, mas por conta de enchentes, por conta de desastres naturais, e é comum, digamos, essa reação solidária, só que passado o período, muitas vezes aquelas pessoas que foram atingidas porque moravam na beira do rio, porque moravam numa área de risco, retornam para a sua vida na beira do rio, na área de risco. Nós estamos vendo hoje, por exemplo, uma questão sobre a quantidade de vagas nos hospitais que têm sido ocupadas e as deficiências no sistema de saúde, e haveriam expectativas, bom, então agora vai haver um maior investimento. Eu teria minhas dúvidas de que, passado o período maior de gravidade, haverá uma mudança efetiva de comportamento das autoridades, no sentido de que é muito comum e muito fácil que a agenda seja reorganizada rapidamente no momento que passa a maior gravidade. Vejam que, inclusive, já houve uma ou duas tentativas nesse sentido, pegando aí no caso do nosso governo federal. Agora, nós estamos começando a entrar numa pauta de discussão de reforma tributária, que parecia estar, digamos, colocada em segundo plano. E por que, de repente, a reforma tributária cai no colo do Congresso da noite para o dia, depois de meses sem que tenha sido tocado no assunto, ou seja, mesmo antes da pandemia? Aparentemente porque o governo se deu conta que tem a necessidade de um maior investimento social e quer encontrar alguém para pagar a conta. Vejam que parte dessa proposta de reforma tributária já encontrou alguém para pagar a conta. Quem é que vai pagar a conta? É o cidadão brasileiro. Essa proposta, por exemplo, que é embutida na reforma tributária, de criar algum tipo de contribuição relativa a movimentações financeiras, que eles não querem nem, de jeito nenhum, que chamar de CPMF, mas é algo semelhante, ela pode ser muito útil no sentido de controle tributário das movimentações, ou seja, países que adotam esse tipo de tributo utilizam isso como controle do sistema financeiro, mas em alíquotas, como a que essa é proposta, ela é uma forma regressiva, ou seja, ela penaliza o público em geral, penaliza o trabalhador em particular, sob o argumento que aí vai se arrecadar o necessário para poder desonerar a folha. Desonerar qual folha? Desonerar a folha do patrão. Então, nesse sentido, esse é o tipo de movimento que eu acredito que tem uma relação com a pandemia, ou seja, ela obrigou o governo a reagir, ou seja, não havia como não aprovar uma série de medidas que foram propostas ao Congresso Nacional no sentido de apoio à população mais pobre, mas ela deixou a desnudo uma série de problemas da sociedade brasileira que, aparentemente, as autoridades estão tentando, de alguma forma, passar ao largo, criando outras agendas que não algumas das agendas fundamentais. Vou dar um exemplo típico. Quando se criou, como foi feito em outros países, um auxílio emergencial a ser distribuído à população, pensemos, digamos, no modelo norte-americano. O presidente Trump fez questão de que o cheque, sob um formato de cheque foi feito lá, que ia ser enviado à casa de cada trabalhador ou de cada pessoa com necessidades dos Estados Unidos, tivesse o nome dele. Forma de propaganda, claro. Mas o importante é o seguinte: quando o Tesouro Americano precisou enviar um cheque, o valor lá acho que era algo em torno de $1.000, ele tinha um cadastro das pessoas, com seu endereço, com um número, com um registro. Quando o governo brasileiro resolveu criar algum tipo de benefício, ele descobriu que talvez uns 25%, 30% da população brasileira não existem nos cadastros do poder público. Ou, quando existem, são com informações desencontradas, o indivíduo está registrado no Ministério da Fazenda com o CPF, mas está morto na Justiça Eleitoral. Ou existe na Justiça Eleitoral, mas existe um erro no nome do registro da mãe dele, não sei aonde, que um registro não bate com o outro. Coisas que acontecem
praticamente com boa parte do cidadão brasileiro, não é algo específico da população mais pobre, mas é ela que tem a maior dificuldade de resolver esse tipo de problema. Vou citar o meu caso particular. Há cerca de, acho que, um ano e pouco atrás, eu precisei de um determinado registro por conta de um documento que eu precisava apresentar à CAPES por conta de uma bolsa, e um desses registros exigia um cadastro da Justiça Eleitoral. Aí era para ser retirado pela internet. Entro na internet e dizem, não, cadastro errado. Tive que ir pessoalmente lá, ou seja, algo que no momento atual se tornaria difícil, para descobrir que, por conta de uma mudança do sistema computacional nas diversas gerações do Estado brasileiro, uma das letras do sobrenome da minha mãe tinha saído errado. Por quê? Porque eu sou Gonzalez, mas Gonzalez em espanhol tem acento no A, e aparentemente o sistema tinha conseguido transpor corretamente o sobrenome do meu pai, mas não conseguiu transpor o sobrenome da minha mãe. Então, dava inconsistência dos nomes familiares, pimba, o sistema não aceitava, tive que ir lá pessoalmente modificar. Bom, isso aconteceu às dezenas de milhares. Ou seja, esse é um dos sentidos, digamos, de incapacidade do Estado brasileiro de, primeiro, dar conta de um cadastro do cidadão comum. A Justiça Eleitoral tem um cadastro, a Receita Federal tem outro cadastro, as polícias têm outro cadastro. Nós não temos um número único no Brasil. Inclusive, tu deves ter já verificado isso. Nós, servidores federais, temos algo que é quase, digamos, uma piada, que é se não me engano, chama-se número único de registro, que deveria ser a nossa matrícula. Mas todos nós sabemos que nós temos pelo menos 3 ou 4 diferentes números, um que aparece no contra-cheque, outro que é no registro da universidade. Então, o número único não é único. Bom, essa é uma das coisas que a pandemia colocou a desnudo, que o Estado brasileiro não tem capacidade de ter um registro informatizado dos cidadãos brasileiros, muito menos do cidadão brasileiro em maior estado de necessidade. Por quê? Porque os nossos cadastros foram criados com o seguinte pressuposto: é o cidadão que tem que ir atrás. O Estado não vai atrás do cidadão para verificar a sua situação. Numa situação como essa, digamos, é o cidadão que tem que baixar o aplicativo, verificar o cadastro, reclamar que não recebeu. Bom, isso vai mudar depois da pandemia? Eu tenho minhas dúvidas. Eu não acredito que o Estado brasileiro esteja preparado hoje para fazer uma negociação complicada, que é, por exemplo, algo que se tentou, acho que começou a discussão, acho que no governo do Lula, passou pelo governo da Dilma, passou pelo governo do Temer, que praticamente não existiu para qualquer tipo de iniciativa, mas a questão de ter um documento de identidade nacional. Houve 2 discussões, uma de criar um tipo de registro único sanitário, uma espécie de cartão SUS, que seria um cartão universal, e houve a questão da discussão de criar uma carteira de identidade nacional, ou seja, que o nosso documento de identidade, que hoje existe sob a forma de documentos de registro dos estados da federação, e é fisicamente, ou digamos, possível, acho que ninguém chega a esse ponto, mas é quase possível ter 27 carteiras de identidade diferentes, uma vez que falta integração aos estados, e o indivíduo pode chegar com a sua certidão de nascimento, declarar um outro local de residência e fazer uma carteira de identidade em outro estado, com outro número. Esse tipo de coisa, eu não creio que vai mudar no curto prazo, porque isso implicaria, primeiro, num grande investimento do Estado brasileiro em termos de modernização dos seus sistemas, e segundo, num padrão de negociação entre os estados da federação e o governo nacional para gerar sistemas unificados de administração. Bom, alguém consegue imaginar o governo Bolsonaro sendo capaz de reunir os 27 governadores e chegar a um acordo para criar algum tipo de sistema de administração comum? Eu acho pouco provável. Voltando para o nosso problema anterior de se a sociedade vai mudar o seu comportamento.
A sociedade brasileira tem alguns parâmetros. É verdade que, de um lado, ela tem uma das características da sua cultura é essa grande capacidade, digamos, de doação, ou seja, de ajudar o próximo, particularmente nos estratos mais pobres da sociedade. Geralmente a classe média são as elites que têm maior dificuldade em abrir mão dos seus privilégios, mas justamente porque os setores que têm maior empatia com o próximo são aqueles com maior dificuldade, isso faz com que qualquer iniciativa nesse sentido tenha limitação no tempo. O que significa que depender da sociedade para enfrentar os problemas centrais, como, por exemplo, o aumento do desemprego, o aumento da pobreza e consequências paralelas, desnutrição infantil, aumento da violência familiar, entre outros aspectos que geralmente estão relacionados próxima ou mais distantemente com esses problemas da natureza da estrutura econômica, dificilmente na sociedade brasileira vão ser resolvidos exclusivamente com iniciativas da sociedade. Bom, aí precisa entrar o Estado. O que acontece com o Estado? Bom, o Estado é aquele no qual nós estamos vivendo hoje. Ou seja, um Estado em que nós temos, de um lado, um problema estrutural, que é a estrutura federativa brasileira. Teve uma inovação, a princípio, bastante interessante, que foi a inovação da Constituição brasileira, tornando o município uma unidade da federação. Vejam que o Brasil é diferente de vários países do mundo, ou seja, a nossa federação não é exclusivamente constituída de União e Estados. Ela é constituída de União, Estados e municípios, cada um com a sua autonomia. O que deveria ser algo que permitiria uma extrema flexibilidade para a administração, permitindo que as políticas fossem ajustadas às necessidades do cidadão, muitas vezes significa exatamente o contrário, que a qualidade do atendimento dado ao cidadão varia de estado para estado, de município para município. Os municípios com maior capacidade de administração, com melhor capacidade de uso dos seus recursos, têm boas estruturas de atendimento. Os que não têm más estruturas. Só que em momentos como o atual, o que acontece? Tende a haver um aumento do peso da responsabilidade dos municípios que assumiram maior responsabilidade no momento anterior. Por exemplo, uma discussão que se fazia em Porto Alegre agora recentemente, Sistema Único de Saúde. Como o Sistema Único, ele vale para todo o território nacional. Só que qualquer pessoa com um mínimo de proximidade com o funcionamento do sistema sabe que grande parte dos prefeitos prefere administrar o sistema de saúde através da compra de ônibus. Santa Maria não é muito diferente de Porto Alegre nesse sentido. Santa Maria é uma cidade polo que tem bons hospitais, tem um hospital universitário de referência e acaba sendo referência para praticamente toda a região central do estado. Um pouco mais para cima tem Santa Cruz do Sul, que acaba tendo o mesmo papel, mas significa que meia dúzia de cidades no estado do Rio Grande do Sul concentram grande parte do investimento em medicina de alta tecnologia. E a maior parte dos prefeitos investe em precisa de exame? Levanta às 5 da manhã, pega o ônibus, passa o dia na cidade e volta no fim da tarde. O que acontece? Em situações como a atual na pandemia, não dá. Por quê? Porque não dá para botar o camarada em situação de sofrimento pela doença, pelos sintomas da doença, no ônibus. Precisa de ambulância. Precisa de ambulância com capacidade de sistema de UTI. Precisa de profissional para acompanhar, com capacidade de utilizar esse equipamento. Bom, eu não tenho os dados específicos aqui agora, mas eu poderia dizer, chutar, assim, perto do gol, que provavelmente 70% a 80% dos municípios do estado do Rio Grande do Sul não devem ter essa estrutura. Por quê? Porque a maior parte dos pequenos municípios não tem hospital próprio. Quando tem hospital próprio,
É um hospital de baixa complexidade, o que não, por si só não está errado, ou seja, não faz sentido, digamos, de manter um equipamento de alta complexidade, vamos pensar aí, digamos, um sistema de exame por imagem que tem um alto custo de manutenção numa cidade de 5 mil habitantes. Ele é melhor administrado se tu colocar num município polo e quando tu precisar de um exame de imagem, tu levar a pessoa até lá. Não significa que o pequeno município não tem que ter um médico. Que não tem que ter uma equipe de saúde com a capacidade de atendimento. E aí, novamente, digamos, quando a realidade bate a porta, o governo Bolsonaro, fazendo a sua bravata de início, uma das primeiras coisas que fez foi acabar com mais médicos. Ora, não seria esse exatamente o momento que nós precisaríamos daquela capilaridade? E aqui não é discussão se eram cubanos, venezuelanos, bolivianos, eram médicos. Médicos que estavam nos lugares em que boa parte dos médicos brasileiros formados dentro do Brasil, que fazem parte de uma elite não só intelectual, mas em geral econômica, não querem ir. Bom, o que significa? Que em boa parte dos municípios brasileiros hoje falta equipe. Então, essas são consequências, digamos, de um lado, da estrutura do Estado brasileiro, de longo prazo, e segundo, do comportamento estratégico dos nossos governantes, que tendem a se preocupar com objetivos de curto prazo. Ou seja, qual é o objetivo hoje do governo Bolsonaro? Eu diria que ele tem dois objetivos centrais. Primeiro, sobreviver, ou seja, não ser derrubado antes do fim do mandato. Segundo, se esse objetivo conseguir ser alcançado, talvez pensar no caso em ou conseguir ser reeleito ou colocar alguém como seu sucessor. E aí eu sigo, digamos, o Brasil cada vez mais nesse ponto se assemelha em alguns aspectos aos Estados Unidos. O pessoal dizia do Donald Trump que os dois grandes objetivos dele era ou ser reeleito ou conquistar imunidade contra processo se não for reeleito. Eu diria, para o Bolsonaro não é muito diferente, ou seja, ele quer, a única diferença é que no caso do Bolsonaro ele não quer isso só para ele, quer isso para os filhos, ou seja, ser reeleito seria continuar blindando a sua família de investigações, se não puder ser reeleito ele precisaria pelo menos uma garantia que quem for eleito não vai mexer com ele, com a sua família. Isso é uma prioridade muito acima de qualquer discussão de reestruturação do sistema de saúde ou de reorganização da relação da União com os estados. Bom, aí nós vamos pensar, quem é que tem capacidade de pensamento estratégico mais amplo no governo federal hoje? Paulo Guedes? Pode ser que sim. Quais seriam as prioridades do Paulo Guedes? Garantir o capital financeiro. Garantir que o grande empresariado, do qual ele indiretamente faz ou fez parte, com seus investimentos, sua atividade no setor financeiro, tenha garantido os seus privilégios. Então, se ele tiver que pensar em termos de que medidas, a primeira prioridade dele era garantir a austeridade e equilíbrio fiscal para facilitar, digamos, o clima de investimentos internacionais no Brasil. Bom, isso teve que ser parcialmente abandonado porque, embora eles tenham tentado, qualquer discussão no sentido de que a prioridade seja o equilíbrio fiscal em relação à sobrevivência da população foi derrubada pelos deputados. Então, qual é a segunda possibilidade em termos de projeto estratégico? Bom, vamos dividir a conta e vamos fazer alguém mais pagar a conta e não o grande empresariado. E essa é, talvez, o sinal mais direto do que está acontecendo com essa proposta de reforma tributária do governo federal, que é algo, digamos, imprescindível. Ou seja, aqui não precisa ser empresário para saber que o sistema tributário brasileiro é um sistema caótico, que, aí, novamente, a consequência, faz parte do mesmo caos que eu falava anteriormente da relação entre as estruturas de união, Estado e municípios. Ou seja, o nosso federalismo
Se aplica para o sistema de saúde como se aplica para o sistema tributário. Qualquer cidadão que tenha que atuar, digamos, como profissional. Aí eu pego a minha experiência também pequena. Ou seja, eu, antes de ser professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, era professor de universidade privada e tinha uma empresazinha de consultoria que fazia pesquisa eleitoral, que eventualmente dava curso, ou seja, fazia um pouquinho de cada coisa para ganhar um trocoé. Bom, na medida que tinha que atuar em mais de um município da região metropolitana, começava a criar os problemas. Tem que passar a nota. Tá, mas quem é que vai recolher o imposto de serviços aonde? No município sede da empresa ou no local onde foi executado? Qual é a alíquota do local? Ou seja, quem atua em 10 municípios tem que conhecer a legislação de 10 lugares diferentes. Mas tu pode contratar um contador. Sim, significa o seguinte, que alguém já está comendo uma parte do meu ganho. Se eu vou dar um curso que eu ia cobrar R$100 de inscrição, eu vou ter que cobrar 130, porque 30 vai para o contador para poder fazer a parte de... Isso eu estou falando em algo pequenininho, ou seja, eu, pessoa física. Bom, isso vale para qualquer pessoa que atua no ramo privado de negócios no Brasil. Então, é necessário fazer uma reforma? Qual é o grande problema? Quando se fala em qualquer tipo de mudança institucional. Quem é que tem poder para interferir e quem é que vai ganhar e quem é que vai perder? Quem é que normalmente perde no Brasil sempre que se faz uma reforma? A população em geral. E perde por quê? Por culpa dela. Ela perde por quê? Porque quem faz as reformas são as pessoas que eles elegeram. E, neste caso, via de regra, não para defender exatamente os interesses de seus eleitores. Não é aqui falar, digamos, de um sistema de democracia em que o representante tem um vínculo direto, ou seja, aquelas discussões lá do Rousseau, se tu poderia ter um mandato vinculativo ou não ter um mandato vinculativo. A questão é que, se nós pegarmos o nosso Congresso Nacional hoje, pegar a Câmara dos Deputados, ela provavelmente é um espelho relativamente próximo da população, se nós pensarmos em termos de valores morais. Temos um Congresso conservador, do ponto de vista de valores morais, que espelha uma população com valores morais conservadores. Agora, se nós vamos pegar a parte econômica, provavelmente há um distanciamento entre o que a população espera do Estado, o que a população espera, digamos, dos governantes, e quais são os interesses econômicos que os membros do Congresso estão defendendo. Porque aí, digamos, enquanto que no campo mais puramente de valores privados, é mais fácil aproximar, digamos, o deputado que é ligado à religião X, que é contra o aborto, é contra a garantia de igualdade de tratamento a homossexuais, etc., do indivíduo que está lá na periferia. Quando se trata de pagar impostos, ou de pagar a conta, ou de dividir os bens, esse deputado, eventualmente, quer defender o seu e não os interesses daquele eleitor lá da periferia que votou nele. Então, nesse sentido, o nosso Congresso tem, digamos, do ponto de vista cultural, uma proximidade maior que do ponto de vista de distribuição de classe na sociedade brasileira. E o fato de que a população brasileira não vota com consciência dessa divisão de classe faz com que a consequência de boa parte das decisões do Congresso se afaste do que seriam as necessidades dessa população. Mas isso é um panorama, digamos, mais geral de por que eu acredito que, por um lado, o pós-pandemia não vai ser uma mudança radical em relação ao processo político anterior, mas tem um risco, na verdade, de
agravar problemas anteriores na medida em que, digamos, se possa justificar com a pandemia a necessidade de mudanças, e essas mudanças sejam, na verdade, a porta de entrada de coisas que antes não se conseguiu passar, por conta de denúncia, de mobilização da população, e que nesse momento, não vamos muito longe, ou seja, isso foi verbalizado pelo nosso ministro do Meio Ambiente, ou seja, usando as palavras dele, que eles passem a boiada enquanto a gente está trancado em casa. Então, um pouco esse parte do cenário que eu vejo, mas é um cenário que não é, digamos, só criado pela pandemia. A pandemia simplesmente fortalece tendências que, de alguma forma, já estavam dadas pelas características institucionais do país ou pelas características da nossa cultura política. Não sei se tem alguém tem alguma questão aí do público ou continuo falando. Não, tá ótimo. Só para... Tá me ouvindo? Tranquilo? Sim, sim. Perfeito. Não, a tua análise é corretíssima, é pontual. Nesse aspecto, né? Eu estou olhando para o lado aqui porque o monitor tá aqui do lado, porque eu quebrei aqui. O meu monitor do computador, eu tenho que olhar para o lado para uma outra televisão aqui agora. Mas é pontual, realisticamente falando, Rodrigo, a tua análise. Em termos de Estado, não temos, tu elencou vários aspectos dessa burocratização, que não há nenhum tipo de modernização, a burocracia impera. Não acho que tenhamos condições de melhorar esses serviços, e socialmente também tenho minhas dúvidas se sairemos melhores desse momento. A gente não consegue perceber nenhum tipo de avanço, né? Mas eu queria que tu, nesse momento final, eu elenquei aqui, olha, rapaz, o que deu de assunto nesses 3, 4 dias que nós ficamos sem falar. Primeiro, Bolsonaro um pouco mais quieto, né? Mais calmo. Segundo, batemos 80 mil mortos, né? Para aquilo que seria uma gripezinha, 80 mil mortos. Incremento de militares no governo, mais de 6 mil militares nos altos escalões. Domingo, Bolsonaro e o gesto sagrado da hóstia, né? Da consagração da missa. Ele pegou aquela caixinha de remédio e colocando, né, para o seu público. Infectados, Onyx Lorenzoni, também o pastor Milton Ribeiro, que é o ministro. Lockdown aqui no Rio Grande do Sul, mas tivemos aí 15 entidades empresariais que se contrapuseram. Flávio Bolsonaro depôs ontem no Senado e no Ministério Público. Tivemos também o caso do desembargador mesquinho, aquele que xingou lá o guarda civil. Olha, rapaz, e agora a última notícia boa é que nós temos aí a questão do Fundeb, né, que o governo estava protelando para 2022, que é essencial, na verdade, a educação básica para todos os municípios pequenos. Me parece que a oposição conseguiu vencer nesse momento. Então, são muitos assuntos, né, Rodrigo? Eu te diria, Djalma, que tu pensaste praticamente exemplos práticos das diversas coisas que eu estava falando. No sentido, a discussão do Fundeb é um dos indicativos da falta de plano desse governo. Ou seja, o governo foi basicamente atropelado pelo Congresso Nacional na discussão do Fundeb, e na última hora o Guedes tentou colocar a sua prioridade do equilíbrio fiscal em cima da política de educação. Não conseguiu, foi atropelado. O silêncio repentino do Bolsonaro, em parte, se deve provavelmente a algum tipo de negociação na sua base, no sentido de, se não vai ajudar, pelo menos não atrapalha. Então, nessa negociação de sobrevivência, digamos, ele aceitou um protagonismo um pouco menor em termos midiáticos para baixar a pressão.
Ao mesmo tempo que, digamos, deslizou, num certo sentido, a base de apoio dele, daquele grupo com um discurso mais puramente ideológico, o astrólogo lá que está nos Estados Unidos, mas dentro ainda de uma base conservadora. Ou seja, o novo ministro da Educação, é um desses sinais de rearranjo em que ele, digamos, se aproxima de um setor um pouco mais estruturado, ou seja, menos maluco, mas dentro de uma base conservadora, é um pastor. Ao mesmo tempo que os militares continuam dançando e rolando, mas também já começando a sentir um pouco o peso de que nem tudo são louros, ou seja, a fala do ministro Gilmar Mendes colocou um pouco de peso de responsabilidade da pandemia em cima dos militares. Então, eles também estão agora tentando melhorar um pouco a sua imagem. O presidente Mourão entrou em campo para defender de que eles estão fazendo algo pela Amazônia, ou seja, há sinais de que o governo está, pelo menos, tentando organizar a sua sobrevivência. Qual é a questão? Quando tu diz que a oposição conseguiu fazer até a vitória do Fundeb, não existe oposição nesse país. Quem conseguiu isso foi a partir de uma relatória dos democratas. Ou seja, foi, em um certo sentido, a vitória de um bom senso administrativo em cima da irresponsabilidade. Mas oposição como oposição organizada no Brasil não demonstrou nada. Claro, se somaram os partidos de oposição a, digamos, partidos que estão na situação, mas que não compartilham exatamente 100% da agenda do Bolsonaro. Então, nesse caso, o presidente da Câmara foi importante nesse processo, mas ainda é bom lembrar que, bem ou mal, o presidente da Câmara ainda é do mesmo partido do Onyx Lorenzoni. Então, os democratas estão no governo. O que significa que essa vitória é uma vitória, digamos, de uma ala da base de apoio do governo que queria um Bolsonaro mais quietinho. Que tem, digamos, um projeto político que envolve uma presença maior do Estado. Mas não necessariamente uma vitória da oposição, porque a oposição, pensemos nos partidos mais tradicionais de oposição aí, PDT, PT, PSOL, não tiveram nenhum grande protagonismo nesse processo de negociação. Quem teve o protagonismo e garantiu a votação do Fundeb foi o presidente da Câmara, que está, digamos, cada vez mais também preparando as suas fichinhas para uma aposta lá em 2022. A questão da pandemia e dos números. Eu olhava hoje à tarde um mapa do mundo, vejam que o continente americano, pegando apenas 3 ou 4 países, ou seja, Brasil e Estados Unidos sozinhos, tem 1/3 do número de infectados do mundo. Somando com outros países com grande número de infectados, como Chile, Peru e México, nós temos praticamente 2/3 no número de infectados do mundo. Só para pegar a Luana, deve ser, ela faz uma pergunta exatamente sobre isso, deve ser a tua aluna, a Luana Isabelle Bial. Ela diz: professor Rodrigo, no curto prazo, como você vê esse impacto também da pandemia nas próximas eleições? Se tem uma proximidade, né? Haverá um impacto, a questão é a dificuldade de definir qual será esse impacto, no sentido de que, qual é o primeiro impacto direto? Há prefeitos que tiveram uma dificuldade, digamos, na sua administração ao longo dos últimos 3 anos e que, de repente, graças a uma reação adequada na situação da pandemia, podem conseguir ter uma melhora da sua imagem
e se cacifarem para serem reeleitos. Há aqueles que provavelmente perderam essa oportunidade. Cito aqui o caso de Porto Alegre, que eu conheço melhor. O Marquesan hoje, digamos, perdeu, digamos, o apoio, ou está se dificultando as suas relações com a sua base mais tradicional, que é o empresariado. Ou seja, o empresariado hoje está... hoje, pela manhã, ainda ouvi aqui perto da minha casa, carro de som chamando para as pessoas irem às ruas para protestar contra o município pela liberdade de ir e vir, ou seja, é o empresariado querendo reabrir o comércio. Então, ele conseguiu descontentar esse lado sem conseguir contentar o outro. Então, isso vai ter um impacto? Bom, se ele já não andava muito bem, eu diria que isso é praticamente uma bandeja para a oposição, e a oposição aí não no sentido estrito dos partidos de oposição, mas mesmo membros da sua aliança anterior que hoje, eventualmente, vão preferir, porque ainda há tempo para isso, se descolar do governo e se apresentar nas eleições como oposição, embora tenha sido situação durante os 4 anos. Então, esse é o tipo de efeito que eu diria mais imediato. Qual é a outra questão que pode afetar? Vai mudar o sistema de campanha. As pessoas não vão sair à rua para os grandes comícios até a eleição. Então, isso pode, por outro lado, ser algo benéfico para aqueles candidatos que já têm uma imagem pública. Não necessariamente só os incumbentes, ou seja, o candidato mais beneficiado em tese num processo de reeleição é aquele que já está no cargo porque já tem a sua imagem construída. Mas nesse caso tem o calcanhar de Aquiles de saber como é que ele reagiu à pandemia. Mas, novamente, eu vou tomar o caso de Porto Alegre, ou seja, uma candidata de oposição como a Manuela ou Fernanda Melchiona, eventualmente vão ter um benefício em relação a algum candidato, por melhor que pudesse se desenvolver, do PTB, talvez do PP, ou seja, algum partido que vá construir um candidato agora, vai ter dificuldade. Por quê? Porque a campanha vai ser diminuída, a possibilidade de exposição, de mobilização nos bairros vai diminuir. Então, um candidato que tenha que começar a construir a imagem agora, não vai conseguir, ou vai ter muita dificuldade. Então, significa que aqueles candidatos que já concorreram antes, que já têm um nome na praça, provavelmente vão ter vantagens nesse processo eleitoral em relação a candidaturas novas, que teriam uma chance maior se nós tivéssemos uma campanha normal, em que durante a campanha, no processo de contato, no boca a boca, no trabalho com o público, fosse construída essa relação. O mesmo também vai se dar, é bom lembrar, nas eleições para a Câmara de Vereadores. Imagina o candidato novo para vereador tentando ser conhecido pelo público sem poder ir para a rua. Porque o candidato a prefeito ainda tem a vantagem de, eventualmente, do uso naquelas cidades maiores, do horário eleitoral, dos recursos da campanha majoritária. O trabalho tradicional de campanha do vereador geralmente é o trabalho do boca a boca, do ir nos jantares, do churrasco interior, do churrasco de fim de semana, de ir na roda de samba, ou seja, é o contato pessoal. Por quê? Porque aí vamos para as nossas pesquisas. A gente sabe que provavelmente mais de 50% da população escolhe o seu candidato nas eleições proporcionais, ou seja, aquele candidato para a Câmara de Vereadores, para a Assembleia Legislativa, para a Câmara dos Deputados, se não na semana da eleição, às vezes até no dia, juntando o santinho na rua antes de ir para a urna. Salvo naqueles lugares que já tem um certo feudo, que o indivíduo já tenha um nome consolidado, que ele é o vereador do bairro, que ajuda as pessoas e tal. Então, numa situação dessas, como é que fica o candidato novo? O candidato que queria propor alternativa. A não ser que ele seja um candidato de um perfil de classe média, concorrendo, buscando um eleitor de classe média, que vai acessá-lo
por redes sociais, pela internet, pelos blogs, o candidato da periferia vai ter muita dificuldade de ir para além do seu universo se ele já não for conhecido nesse universo. Então, aquele candidato que já tem uma base estruturada, provavelmente vai ter vantagens nesse cenário de eleição, de campanha, digamos, com pouco contato, com redução de comícios, com redução de atividades coletivas. Então, esse é um impacto que é imprevisível para saber em termos de como é que ele vai se dar no processo em si, mas já é, eu diria, previsível de que isso vai provavelmente mudar um pouco o perfil, no sentido de que pode-se facilitar a reeleição dos incumbentes nas câmaras de vereadores, ou pode-se facilitar, digamos, as candidaturas de personagens públicos que já tinham uma imagem junto ao eleitorado antes do processo eleitoral, em relação àquele que estava construindo a sua candidatura, a sua imagem nesse processo agora. Querido Rodrigo, para terminar, o que está acontecendo com a sociedade brasileira? Você sabe com quem você está falando? É um caso recorrente agora desse embargador, Eduardo Siqueira. Semana passada foi aquela família, aquele casal que disse que, olha, você... Eu sou engenheira. Eu sou engenheira. Engenheiro, né? Formado, né? Então, o que está acontecendo? O que está acontecendo? É o Brasil que sempre existiu, só que agora está sendo mostrado ao vivo, gravado. Num certo sentido, embora com gravidades diferentes do fato, esse episódio lembra um pouco o efeito do que aconteceu com o caso do George Floyd nos Estados Unidos. No sentido de que a violência policial, maltrato da população afro-americana por policiais brancos, é algo que se tem relatos praticamente desde sempre. Qual é o efeito diferenciado desse caso particular? O de ter sido gravado, postado e compartilhado por dezenas de milhões de pessoas minutos depois do fato acontecer. O fato de uma autoridade pública pensar que é melhor que os outros, no sentido de alguém que tem uma posição de relevância como um desembargador, utilizar esse seu posto para ter um benefício, ou tentar ter um benefício diferenciado, não é algo estranho à nossa cultura. O próprio texto do Roberto da Mata, do Você Sabe Com Quem Está Falando, digamos, tem um texto que tem já quase 40 anos e continua atual. Qual é a novidade? A de que o indivíduo e aqui não sei se tu conhece esse texto, é um texto do Guilherme O'Donnell, lá do início dos anos 90, que fazia o contraponto da cultura argentina em relação à cultura brasileira, em que ele diria que o portenho, o argentino comum, digamos, diante da pergunta você sabe com quem está falando? A resposta típica seria que merda me importa? No sentido de uma cultura anti-autoritária em que o indivíduo se considera um igual ou até superior, mas não é aquele posto que vai dar o diferencial. O que acontece? Diferente, né? Totalmente diferente, né? A concepção, né? A sensibilidade da cidadania, o argentino muito maior, né? Com a dimensão da submissão que existe no Brasil, né? Muito mais aflorado essa dimensão de cidadania, né? Porque foi criado a partir da construção de um Estado, da universalização da educação e uma série de outros fatores que criou esse sentido de que mesmo o operário, o indivíduo na periferia, é um cidadão. A fala daquela engenheira no Rio de Janeiro demonstra isso, inclusive, que ser chamado de cidadão é considerado ofensa por um indivíduo dessa elite ou pseudo-elite. Qual é a mudança que nós temos? É que antes o indivíduo humilhado não tinha outra saída senão a de baixar a cabeça diante da ameaça da autoridade que tem condições, digamos, de prejudicá-lo estritamente. Imagine um processo normal
em que fosse colocada a palavra do desembargador em relação ao funcionário e o desembargador acusando o funcionário de tê-lo maltratado. Nós, conhecendo o nosso sistema de justiça, era bastante provável que o funcionário se considerasse feliz saindo só com advertência. Eventualmente, dependendo da politização do caso, ele poderia ser afastado, poderia ser punido, poderia ser transferido para um bairro distante. Qual é a arma que ele tem hoje em dia? Um telefone celular que grava. Em que o que seria, digamos, o absurdo da atitude daquele indivíduo, daquele que não quer ser chamado de cidadão, é colocado a desnudo na rede. E aí permite que a manifestação de pessoas contrárias a essa posição de tentativa de superioridade criem um efeito, digamos, de reprovação. Porque o que acontece? O indivíduo que diz o você sabe com quem está falando não tem coragem de entrar na rede social e postar, não, o desembargador está certo. Porque esse é o tipo de atitude que é uma atitude, digamos, de abuso da autoridade, que se usa, mas se usa no particular, se prefere não utilizá-la publicamente. É mais ou menos também como o efeito típico do racismo estrutural que existe no Brasil. As pessoas têm facilmente comportamentos racistas na situação particular. Na situação pública, não, mas eu não discrimino. Imagina, eu não. Esse desembargador certamente vai dizer, não, eu sempre tratei bem os meus funcionários, eu trato eles quase como iguais. Mas, quando tu tens a possibilidade de documentar a relação real, é que muda a situação. Então, digamos, eu diria que não deve ter sido a intenção da Apple, ou não sei quem é que foi originalmente, criou, se foi a Apple, ou qual foi a empresa que inicialmente criou o celular com essa capacidade de gravação, mas ela tem revolucionado o campo de direitos humanos e as relações de autoridade, porque ela provê uma forma efetiva de prova do caso real, que muda o equilíbrio daquela relação em que a autoridade superior usava da sua posição para calar a parte mais fraca da relação, porque o indivíduo tem, primeiro, uma forma de documentar, e dois, ele tem um tribunal da opinião pública, que é o YouTube, são as redes sociais, onde ele coloca o outro em julgamento de forma imediata. Num processo administrativo normal, o que nós teríamos seria a acusação do desembargador versus a defesa do funcionário, que iria, de um lado, a acusação do desembargador para um setor, a outra, ou seja, daqui a 3 ou 4 anos, nós teríamos duas formas de desenrolar possíveis. Ou o desembargador ia ser considerado culpado de ter realmente abusado da autoridade, mas receberia uma sanção mínima, talvez até já tivesse aposentado, ia pagar uma multa de R$200 sem correção, ou não se chega à conclusão se o funcionário tinha agido, de repente daqui a 3 ou 4 anos esse funcionário recebe uma suspensão, uma pena, mas, digamos, não mudaria as relações, por quê? Porque cairia na máquina administrativa, em que isso é mais um processo em que a desigualdade também seria demonstrada. Por quê? Porque o desembargador vai ter os recursos para contratar um advogado, para acompanhar o processo, enquanto que o funcionário, no máximo, se o sindicato dele tem algum defensor que pudesse ajudá-lo, poderia ter condições de contestar. Então, a desigualdade da sociedade brasileira nesse processo administrativo tradicional seria, novamente, uma fonte de manutenção do peso da autoridade, ou do poder econômico, político, sobre a parte mais frágil. O celular e a internet mudou essa relação. Claro, se isso vai mudar estruturalmente, ainda depende. Mas significa que qualquer outro indivíduo numa situação semelhante vai começar a parar para pensar
antes de falar aquilo, se a outra pessoa tem uma câmera na mão, ou se tem alguém assistindo. Então, nesse sentido, digamos, não é que a cultura mude imediatamente, mas o comportamento diante da perspectiva de não poder fazer aquilo de forma impune, muda. Qualquer indivíduo que se sinta melhor que o funcionário público vai pensar duas vezes em dizer, não, mas eu tenho título superior, eu sou doutor, e tu não é. Por quê? Porque sabe que pode ser ridicularizado por essa expressão se isso for gravado e colocado nas redes sociais. Então, nesse sentido, nós estamos mudando em parte esse comportamento de uma elite preconceituosa, não pela mudança da cultura, mas por fazê-la pagar o preço da sua empáfia pela gravação nas redes sociais. Talvez isso, quem sabe como exemplo, possa mudar as novas gerações e começar a criar uma consciência da incorreção desse processo. Mas eu, novamente um pouco cético, diria, para isso nós precisaríamos também mudar a relação estrutural de diferença que nós temos na sociedade brasileira. Não basta mudar só a cultura. É necessário que não haja uma diferença em que esse desembargador deve ter um salário de 35 mil, enquanto que o funcionário, o guarda municipal, deve ganhar 2 mil. Quando os dois se aproximarem, não estou dizendo que era para ganhar igual, mas quando eles se aproximarem um pouco mais e o guarda tiver uma renda decente, condições adequadas, eu me recordo, acho que é o Rousseau, algum autor que disse que a questão da igualdade em relação ao voto é que nenhum eleitor possa ser rico o suficiente para ter capacidade de comprar o voto dos outros e nenhum pobre o suficiente para ter que vendê-lo. Rousseau. Então, nesse sentido, nós temos ou seja, ninguém pode ser tão poderoso economicamente que possa constranger os outros com o seu poder, e ninguém tão frágil do ponto de vista econômico que necessite ser constrangido para sobreviver. Essa mudança vai demorar um pouco mais. Nesse meio tempo, vamos carregar o celular na mão, gravar e divulgar os abusos. Muito bom, muito bom. Sempre é maravilhoso ouvir o professor Rodrigo, nosso amigo, que sempre nas terças-feiras, 20 horas, o Rodrigo passou muito rápido, passou aí 1 hora de diálogo, não pretendo também cansá-lo, né? Nem ser também assim inoportuno contigo, né? Te agradeço muito a tua participação. Aqui estamos, né, em período de pandemia, a gente está utilizando aqui as redes sociais, o YouTube, essa aula fica gravada em nosso canal e a gente te agradece muito a tua participação e conta contigo. A gente vai sempre lançar um convite, assim, mas também tu é obrigado a dizer, também tu pode dizer, não, essa vez eu não vou poder. Digamos, sempre é um prazer conversar, sempre é um prazer poder trocar ideias contigo, com o pessoal que assiste. Também é uma forma, digamos, de quebrar a nossa solidão da pandemia, de que a gente está em casa, sem o contato com as outras pessoas. E não vou te garantir que estarei aqui na próxima terça, porque depende de uma série de outras agendas, mas eu vou continuar sempre à disposição, quando possível, para estar conversando e compartilhando ideias com o pessoal. Que bom, Rodrigo. Obrigado mesmo pela tua presença aqui no nosso canal. E a gente agradece a participação de vocês que estiveram com a gente. Eu peço que se inscreva, ative as notificações, nos ajude a crescer ainda mais em nosso canal. E a gente agradece o Rodrigo, a gente fica por aqui e promete voltar amanhã às 18 horas com mais entrevistas, mais lives, pessoas que vão compartilhar com a gente os seus saberes. Obrigado e até amanhã. Um abraço.